Fofinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente, Tio Rodolfo falando. Alô, vocês que estão assistindo a nossa aula ao vivaço. Em seguida, nós vamos ter essa aula disponível no YouTube, para quem perdeu, resolveu dormir um pouquinho mais no dia da prova, ou resolveu estudar, enquanto eu estou dando a revisão. Mas, nós vamos hoje falar, vamos rever, na verdade, né, a parte de ortofonia, que foi o nosso assunto será o nosso assunto da prova, né, da V3. E nós vamos fazer uso do caderno de atividades, da página 17 a 20, para poder revisarmos conteúdo, tá ok? Lembrando que vocês têm até as 29h59 da noite. 29 da noite seria ótimo se o dia tivesse 29 horas, né? Eu vou fazer tanta coisa, mais coisas, 5 horas a mais, mas até as 23h59 vocês têm como enviar essa atividade para que nós demos os pontinhos de arguição, vulgo pontinho da misericórdia, para ajudar vocês aí nas notas das provas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos nós. Então, primeira questão, na verdade, que é a 13ª, né? A 13ª, a 15ª questão referem-se a esses dois textos aqui. Então, vamos lá. Que susto você me deu? Para que tanto medo? É que assim você vai acordar o nenê. Que nenê? Não lhe avisaram do nenê? Ninguém me fala nada mesmo nesta casa. Não acho que ele ainda, mas acho que ele ainda não acordou, não é? Agora, leia o mesmo diálogo, modificado com a inserção de interjeições e locuções interjeitivas. Bu. Esse bu é triste, né? Minha Santa Genoveva, que susto você me deu. Cruzes, para que tanto medo? Meu Deus. É que assim você vai acordar o nenê. Uai, que neném? Não lhe avisaram do neném? Poxa, ninguém me fala nada mesmo nesta casa. Mas acho que ele ainda não acordou, não é? Tomara. Então, 13ª questão. No texto 2 foram usadas muitas interjeições e locuções interjeitivas. Identifique-as. Então, antes de começar a responder aqui, vamos lembrar o seguinte. Quando eu estiver falando de locuções interjeitivas e interjeições, eu estou me referindo a uma classe de palavra cuja principal função é ajudar na expressividade da construção do discurso, ou seja, quando você tenta demonstrar uma emoção, seja ela qual for, né, sem que você necessariamente precise fazer toda uma descrição dela, né, um tópico específico dentro da sua fala para falar como você está se sentindo, as interjeições ajudam nessa demonstração de uma maneira mais prática, né, mais crua, mais rápida. Então, elas são um recurso linguístico que nos ajuda a dar uma certa vida, né, a maneira como nós nos comunicamos. E nem todo texto requer um uso de interjeições, e principalmente um uso excessivo de interjeições, mas na linguagem coloquial nós fazemos uso delas com muita frequência. Nos textos escritos, né, na modalidade escrita da língua, eu não vou dizer que não existem interjeições em todos os textos, mas alguns textos fazem o possível para não utilizá-las, porque o caráter objetivo do discurso, né, presente naquele gênero, não permite essa expressividade tão acentuada que as interjeições trazem. Então, por exemplo, você pega uma dissertação escolar, né, ou a dissertação do Enem, não é ideal que você faça uso de interjeições dentro daquele texto pelo simples fato de que você está tentando defender um ponto de vista da maneira mais prática e objetiva possível. E a ideia da subjetividade numa construção como aquela ali não é interessante, né? Não é interessante. Então, a não ser que você esteja reproduzindo a fala de uma autoridade, você esteja fazendo uma citação histórica, alguma coisa nesse sentido. Mas do seu texto propriamente dito, não é recomendado que você faça uso. Não faz muito sentido para aquele gênero textual em específico. Agora, em textos narrativos, como, por exemplo, um conto, uma fábula, uma novela, né, qualquer gênero textual de caráter literário, as interjeições não só são utilizadas, como são muito utilizadas porque você precisa, ali na narrativa, criar o cenário na cabeça do seu leitor, do seu interlocutor, e todo o recurso linguístico que você puder utilizar
para que ele consiga perceber, né? E quando eu falo cenário, eu não estou falando necessariamente do cenário físico, eu estou falando do contexto da história. Então, todo recurso linguístico que você puder utilizar para ajudar nessa construção, nessa reprodução na cabeça do seu leitor, é bem-vindo. Então, as interjeições ali fazem muito mais sentido do que, por exemplo, em uma notícia, né? Então, essas interjeições ou locuções interjetivas têm essa função. Lembrando que quando eu falo em locução, seja ela locução verbal, interjetiva, prepositiva, adjetiva, nós estamos falando de uma construção que leva a... se constrói com base em duas ou mais palavras, né? Como é que eu posso dizer? Um elemento de morfológico nesse sentido, que usa duas ou mais palavras para construir o sentido do que seria uma única palavra, né? Então, as locuções têm esse propósito. Então, está comprando é a mesma coisa que compra, né? Assim, bem a grosso modo, mas é mais ou menos isso. Então, são duas palavras que acabam funcionando como uma única classe de palavra, tá certo? Então, no texto 2 foram usadas muitas interjeições e locuções interjetivas. Identifique-as. Então, se nós fizermos aqui a identificação logo do início, então você tem ali, olha, vou tentar colocar na ordem primeiras interjeições e depois as locuções interjetivas, tá certo? Então, logo no começo ali, vou separar por vírgula, né? Não vou fazer questão. Sim, uma coisa que eu acabei esquecendo. Normalmente, olha, elas vêm acompanhadas de um ponto de exclamação. Por que o ponto de exclamação? Porque o ponto de exclamação é o sinal de pontuação da língua portuguesa usado para dar esse reforço linguístico na construção, na reprodução do sentimento do autor enquanto ele reconstrói uma fala. Então, aqui, por exemplo, quando eu digo cruzes, esse asterisco, ele me diferencia o cruzes aqui enquanto interjeição, asterisco, não, desculpa, esse ponto de exclamação, ele diferencia esse cruzes aqui, nesse caso, funcionando como interjeição, de, por exemplo, eu estar me referindo às cruzes em si, ao substantivo cruzes. Ele não, do ponto de vista morfológico, essa exclamação aqui ajuda, inclusive, na mudança de classe de palavra. Porque aqui eu estou percebendo que o cruzes está sendo usado como uma expressão. Cruzes, né, aquela coisa de espanto, né, de revolta. Então, é essa pontuação aqui que me ajuda nessa construção de sentido, além da própria palavra, tá certo? Então, você tem ali o do, você tem minha Santa Genoveva vai ser uma locução, né? Deixa eu ir colocando aqui embaixo logo, né? Minha Santa Genoveva. Que susto você me deu? Cruzes. Aí a gente continua aqui, né? Para que tanto medo? Meu Deus, como são duas palavras, locução, locução interjetiva. Vamos lá. Psiu, o psiu. Interjeição, né, uma única palavra. É assim que você vai acordar. Que assim você vai acordar o menino. Why, também, né? Isso aqui parece uma coisa de mineiro, né? Aí depois, em seguida, você tem she, o she. Aí você tem esse né? Esse, na verdade, são duas interjeições, tá? Cuidado para não confundir isso daqui com uma locução interjetiva, porque aqui está sendo separado por vírgula. Então, na verdade, eu só repeti a interjeição. Então, esse, que é, na verdade, aquele estralado com a língua e os dentes que nós fazemos, né? Tá, então, que na verdade eu vou colocar só um aqui, né? Ele se repete lá, mas é só um. Puxa, na linha logo. Ups. Ninguém me fala nada nessa casa, mas acho que ele ainda não acordou, não é? Tomara. Bom, acho que é isso, né? Esse tomara aí, ele também tem valor de interjeição, tá? Exclamação está aqui, tá dando esse tomara, né? Que é a ideia de tentar expor ali um sentimento de esperança, né? É nesse sentido. Fofinhos, até aí de boa? Deu o retorno no chat aí para eu poder continuar? Beleza. Na 14ª, ele pergunta o seguinte, olha, que efeito o uso dessas interjeições adiciona ao diálogo 2 em relação ao texto 1?
eles tornam o diálogo muito mais vivo, né? Muito mais, eu vou usar uma palavra que provavelmente Wagner já deve ter usado com vocês, verossímil, né? Ou seja, algo muito mais próximo da realidade do que o primeiro seria. Eu não estou dizendo que a gente não fale assim, não é isso que eu estou dizendo. Mas é só você lembrar das conversas que vocês têm com os amigos de vocês, né? Quer dizer que ao longo de todos esses anos você nunca colocou um oxe no meio da vida quando você se sentiu surpreso por alguma coisa. Quer dizer que você nunca colocou ali eita, né? Quando você se sentiu surpreso, meu Deus, quando você se espantou com alguma coisa. É óbvio que não, né? Você sempre faz uso desse tipo de situação. Então, esse aqui torna o diálogo muito mais próximo da nossa realidade. Nós fazemos uso das interjeições com muita frequência na linguagem coloquial. Na linguagem escrita, né, na modalidade escrita da língua, realmente não é tão, eu não vou dizer que não é tão comum. Deixa eu contextualizar. Dependendo do gênero textual que nós estejamos produzindo, pode ser que você sequer faça uso das interjeições, né? E aí vocês têm escrito muito o texto dissertativo, né, com essa preocupação para o Enem, ou fazendo o estudo de outros textos que não são totalmente literários, então, eu vou dizer que é pelo menos limitado esse uso das interjeições, né, quando não inexistente, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele torna o diálogo muito mais vivo, mais vibrante, mais próximo da realidade, né? Então, você pode colocar assim, ó, eu vou colocar dessa forma, mas é uma sugestão de resposta, tá? Se a sua ficou próxima disso, então pode considerar como correto. A inserção dos elementos mencionados tornam o diálogo muito mais verossímil, tá? Próximo, aproximando-o, vou colocar assim, aproximando da linguagem coloquial, o que parece termos no texto 2. Tranquilo? Posso continuar? Desculpa, obrigado. A inserção dos elementos mencionados tornam o diálogo muito mais verossímil. Estou engolindo letra aqui só, né? Verossímil, aproximando-o da linguagem coloquial, o que parece termos no texto 2. Tá de boa agora, não, Bix, eu não estou falando com você. Eu não sei por que ela se liga sempre na hora que eu estou dando a minha aula com vocês. Nunca funciona. É quando eu preciso. Vamos lá. Posso continuar? Rodolfo, essa atividade é para ser entregue até hoje de noite, né? 23 horas e 59 minutos, ou segundo a minha primeira versão, às 29 horas. Eu queria que o dia tivesse mais 5 horas. Vamos lá. As locuções intergentivas minha santa Genoveva e meu Deus se formam por derivação imprópria. Justifique. Vamos lá. Primeiro, o que é derivação imprópria? Lembrem que você tem no processo de derivação as derivações que acontecem por afixação, né? Então, eu posso formar por prefixação, quando eu acrescento prefixo, sufixação, quando eu acrescento só o sufixo, prefixação ou sufixação simultânea, que eles nem chamam isso de um processo, né? Mas você tem ali a junção, né, ao radical da palavra, do prefixo e o sufixo, podendo removê-los ao mesmo tempo, né, ou pelo menos um deles você tem como remover, e você tem a parassíntese, que é quando você acrescenta o prefixo e o sufixo de maneira simultânea e torna impossível que o radical possa se desfazer de um desses afixos, tá? Esses são os 4 processos fazendo uso de afixos.
Aí você tem a derivação regressiva, que é quando você sai de um verbo para uma outra classe de palavra, normalmente um substantivo. E você tem a derivação imprópria, que acontece quando a mudança da linguagem, do contexto de linguagem, faz com que algumas palavras tenham sentidos diversos, tá? Então, e aí isso muitas vezes significa dizer que ela está mudando de classe de palavra. Então, por exemplo, você tem um substantivo, uma palavra que em um determinado contexto é um substantivo e em outro passa a ser, por exemplo, um adjetivo, ou vice-versa, né? Ou um advérbio que passa a ser um adjetivo. Então, vai depender muito do contexto. Então, o que acontece aqui? Nessa construção aqui, olha, você tem que, para entender essa ideia da derivação imprópria, você tem que entender o seguinte, bom, como são locuções interjetivas, então eu tenho que analisar palavra por palavra e entender o contexto de cada uma delas, né, do ponto de vista da gramática, o que é que cada uma delas significa, né, para a morfologia. Então, vamos começar com minha Santa Genoveva. Minha é um pronome possessivo, não é assim? Minha é um pronome possessivo. Meu celular é uma palavra que indica meu mouse, é uma palavra utilizada para nós podermos fazer referência a algo que nos pertence, não é assim? Sem necessariamente, por exemplo, poder fazer referência ao termo em si, né? Então, eu não preciso dizer mouse. De quem é esse mouse? É meu. Esse meu, né, já faz a referência à ideia do mouse. Então, minha pertence à classe dos pronomes, e especificamente aí um pronome possessivo. Santa tem característica de adjetivo, né? É uma característica, é uma definição, é uma caracterização que serve para um substantivo. Então, no caso, que santa, Genoveva. Genoveva é um substantivo, é o nome da santa em si. Só que o que aconteceu? Nenhuma dessas palavras aqui funciona dessa forma nesse contexto, ou seja, aqui não está funcionando como pronome possessivo, aqui não está funcionando como adjetivo, aqui não está funcionando como substantivo. Isso aqui tudo, na verdade, está funcionando como interjeição. Não, como interjeição não, como locução interjetiva, tá? Então, as palavras que nós temos aqui pertencem isoladamente a classes distintas. Mas da maneira como elas são organizadas aqui, lógico, isso aqui se aplica a qualquer outro santo, né? Bom, pelo amor de Deus, se aplicaria a qualquer outro santo. Da maneira como é construída aqui, eu tenho uma expressão com um sentido muito específico, tá? Então, quando eu digo assim, minha Santa Genoveva, é exatamente a mesma coisa de dizer minha Nossa Senhora, meu Jesus Cristo e qualquer outra coisa do tipo. Por quê? Porque, na verdade, não é necessariamente a quem eu estou me referindo, é mais a expressão. Então, quando eu uso uma expressão como essa daqui, é para dizer assim, não acredito, né? Ou não esperava por isso. Mas aí eu uso uma expressão dessa que, do ponto de vista linguístico, tem um impacto muito maior, tá bom? Então, essa expressão aqui, ela é formada por derivação imprópria nesse sentido. A mesma coisa acontece com meu Deus. Meu é é um pronome possessivo. Ele indica a quem pertence esse Deus. E, no caso, Deus é o substantivo próprio. Da maneira que foi colocada aqui, essas duas palavras não estão exercendo essas funções, não estão pertencendo, melhor dizendo, a essas duas classes de palavras específicas, pronome possessivo e substantivo. As duas unidas formam uma locução interjetiva, tá claro? Então, como é que você pode dizer aqui, né? Como é que você pode responder aqui? Ele está dizendo, né? Ele está afirmando isso. Então, eu posso colocar assim, nas duas expressões, nas duas locuções, melhor dizendo, né? As palavras que as constituem pertencem a classes de palavras distintas. Pronomes possessivos, adjetivos e substantivos que foram deslocados de sua classificação morfológica a fim de integrarem uma locução interjetiva,
Fofinhos, deu para entender esse tópico aqui? Deu para entender por que é formado por derivação imprópria? Beleza? Então vamos nós, né? Próxima questão, 16ª, né? As tirinhas humorísticas são representações através de imagens em que se pretende fazer uma crítica engraçada a alguma ideia, situação ou pessoa. Para entender o humor, é preciso reconhecer aquilo que está sendo criticado e o porquê da crítica. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Sempre que você não achar graça numa tirinha, é porque provavelmente você não entendeu. Tá? Muito provavelmente você não entendeu o que estava sendo ali abordado naquela tira. Eu não estou dizendo que toda tira é engraçada, tá? A maioria delas é. E se não é, pelo menos você tem que saber que elas constituem uma forma de construção de humor baseada no seu conhecimento de mundo, tá? E eu posso facilmente aqui transportar da tirinha esse conceito para os memes, tá? Então, eu fico 5 minutos ali no grupo de vocês, sai 600 stickers diferentes. O sticker só faz sentido porque você conhece o contexto, você entende ao que ele está se referindo, né? E ele acaba sendo engraçado por conta disso. Se ele não necessariamente faz referência a alguma coisa tão específica, mas ele cabe naquele contexto ali de comunicação no qual você se encontra. As tirinhas são a mesma coisa, tá? E essa é uma habilidade que sim vocês precisam desenvolver, a capacidade de compreender as tirinhas. Como é que você faz isso, Rodolfo? Lendo muita tirinha? Não, lendo outras coisas. A tirinha você vai entender quando você tem conhecimento de outras coisas, às quais elas podem se referir, tá? Então, as coisas da Mafalda, por exemplo, muita gente não entende, mas a Mafalda foi escrita num período, boa parte dos textos da Mafalda, deixa eu até, para eu não falar bobagem aqui, eu já tinha lido isso aqui antes, deixa eu só ver aqui, mas eu acho que foi na década de 60 que a Mafalda foi criada. A Mafalda, por exemplo, ela é 1964, pronto, eu já tinha dito isso aqui antes. A Mafalda, por exemplo, foi criada em 1964. 1964 era o período em que a Argentina estava, eu não lembro se estava entrando no período da ditadura. Deixa eu só ver aqui. Ela entrou em 76, né? Só que esse período da década de 60 em diante é a Guerra Fria. Enfim, as coisas que a Mafalda falam, que o Quino falava por meio delas, são muito, algumas delas são tanto específicas, né? Relacionadas a esse período da Guerra Fria e da ditadura argentina. Só que muita coisa é atual também, né? A maneira como a gente vê o mundo e tudo mais. Mas mesmo assim, para você entender Mafalda, você tinha que entender o que estava acontecendo ao redor do mundo. Mesma coisa para isso aqui, tá? No caso do Ziraldo, não só ele, mas todos os outros cartunistas e chargistas e o pessoal que trabalha com tirinhas no Brasil, tá? Então, nessa daqui, em específico, ou nesta daqui, né? Nessa porque eu já tinha falado. Então, as questões 16 e 17 devem ser respondidas com base na tirinha. Então, preparem-se, amanhã vamos ao jardim zoológico. Oba, vamos soltar os bichos? É só gíria, professora, só gíria. Então, olha só, o humor é construído linguisticamente por a expressão facial da professora. A expressão facial é língua? Cuidado. Expressão facial, do ponto de vista da comunicação, se consegue passar uma mensagem, pode ser considerado constituinte como parte da linguagem não verbal. Por si só não é língua, né? Mas ela pode ser considerada como parte de uma linguagem não verbal, né? Uma linguagem corporal, por exemplo. Mas nesse contexto aqui, olha, não é especificamente isso que causa, né? Ela ficou brava, na verdade, pelo que ele disse, né? Mas depois ele tenta consertar. A expressão dela é só para reforçar essa irritação dela. Então, é pela expressão facial? Não. Pelas interjeições de expressão da reação da turma? Também não, porque na verdade não foi isso, não foram essas interjeições aqui. Que interjeições? Eu falo o oba, o e, o yaru, né? Yaru. Não são essas expressões aqui, as interjeições especificamente, que causaram essa fúria na professora.
Pelo argumento apresentado pelo aluno à professora. Que argumento ele apresentou? Ele não tentou argumentar, né? Na verdade, quando ele diz assim, é só gíria, professora, só gíria, é porque ele usou uma expressão que, nesse contexto aqui, ela podia ser levada de maneira literal. E a gente fala já dessa questão da literalidade. Vamos ver os outros itens. Pelo argumento apresentado pelo aluno à professora, também não acredito que seja. Pelo sorriso amarelo do garoto, está em preto e branco. Adolfo, mas o sorriso amarelo que ele está falando aqui é aquele sorriso sem graça, exatamente, por isso que ele está entre aspas, né? Mas ainda não é por isso. Olha a letra E, pela ambiguidade da expressão soltar os bichos. Rodolfo, o que é ambiguidade que desde o nono ano eu tento saber e não sei ou não lembro? Quando eu falo em ambiguidade, eu falo na possibilidade de duplo sentido, né? Sim? E aí, aí eu vou usar o termo que a galera usa agora, né? Olha a ginástica mental que você tem que fazer para isso. Parênteses, né? As pessoas começam a repetir isso perto de mim, aí como eu não estou em rede social, eu acho assim, vixe, massa, o cara criou um termo aqui muito louco, né? E aí quando eu vou ver, está só repetindo o que o pessoal fala nas redes sociais. Mas vamos lá, então olha só. Na expressão aqui, o que é que você tem? Ela dizendo que eles vão ao jardim zoológico, tá? Que os alunos vão ao jardim zoológico. Todo mundo comemora, e o maluquinho, né? Porque eu não sei se ele diz aqui, mas aqui é uma tirinha do menino maluquinho, né? O maluquinho diz que vai soltar os bichos. Se fosse, deixa eu ver quem está no grupo aqui, quem está no chat. Se fosse uma pessoa muito calma e educada e responsável, como por exemplo Gabriel, que ele dissesse uma coisa dessa, em sala a gente nem se preocuparia, né? A gente entenderia aqui que nesse caso ele está falando assim, eita, a gente vai se divertir muito, né? Agora, se fosse, por exemplo, uma Carlinha que dissesse um negócio desse, eu tinha certeza, né? Ela, como danada como ela é, que ela ia chegar na primeira jaula, né? Ia dar um jeito de soltar o bichinho, né? De preferência a onça, para comer todo mundo. Então, assim, nesse contexto aqui, a expressão vamos soltar os bichos pode significar o quê? Que eles literalmente, e aí vão aprender a usar a palavra literalmente, eles vão soltar os bichos, porque eles vão ao zoológico. O problema da tira, e para você entender a tira, é que você tem que ver quem é que está falando. Quem está falando é o maluquinho. O maluquinho é chamado dessa forma não por outra coisa, né? Ele é uma criança que a gente pode até considerar saudável, né? Mas do ponto de vista da educação tradicional, ele é um trabalho do inferno. E ele não seria estranho se ele de fato soltasse os bichos, né? Ficasse com pena que fosse, né? Porque ele não faz com maldade, né? Ele é mais inocente do que mal. Na verdade, ele não tem maldade nenhuma. E não seria estranho se ele de fato soltasse os bichos, literalmente. Por isso ela fica tão brava, né? E aí ele tem que se desculpar, né? É só gíria, professor, é só gíria. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: a interpretação da tira, ela passa também pelo conhecimento do mundo que você tem e também até pelo próprio conhecimento dos personagens que ali estão. Tá certo? Então, nesse caso aqui, teríamos como item correto letra E. Fofinhos, deu para compreender isso daí? Tá de boa, tranquilo, favorável? Posso continuar? Tijolo. O que é essa letra F? E R é como se não tivesse resposta. Agora, juro que me fugiu agora o que é a abreviação. Me fugiu agora, mas é como se não tivesse resposta, né? Que nenhum dos itens anteriores, nesse sentido, né? Mas vamos lá. A letra 17ª que eu quero mesmo passar para as duas próximas. Então, a expressão soltar bichos na tira significa o quê? Cuidado, na tira e não como a professora entendeu. Extravasar sentimentos, abrir as jaulas, libertar os animais, acabar com o cativeiro, demonstrar valentia ou nenhum dos itens. Preste atenção que, se fosse abrir as jaulas, o maluquinho não tinha dito assim, é só gíria, professor. Tá? Assim como libertar os animais, acabar com o cativeiro. Certo? Então, nenhuma dessas três aqui, que na prática são a mesma coisa, se refere ao contexto lá da construção.
E demonstrar valentia também está relacionado a essa ideia de abrir a jaula, porque imagina você abrir a jaula do leão, né? Provavelmente você vai ser o primeiro a virar a papinha, né? Então não faz muito sentido. Agora, extravasar sentimentos, no sentido deles de dizer assim, vamos soltar os bichos, é no sentido de agora a gente se diverte, né? Ele ficou feliz por isso, pela viagem, né? Quem nunca ficou feliz por fazer uma viagem ao Horto, né? E conhecer o Padre Cícero pela 100ª, 500ª vez, né? Então, assim, só pelo fato de depois poder passar no shopping, né? É a mesma coisa. Tranquilo? Agora vamos para essa 18ª. Não vou nem perder muito tempo aqui na demais, na outra aqui, para a gente poder ver essa daqui. Tendo em vista a prosódia exigida pela variedade padrão da nossa língua, Rodolfo, o que é prosódia? Prosódia é o posicionamento da sílaba tônica da palavra. Tá bom? Se ela vai ser a antepenúltima, se ela vai ser a penúltima ou se ela vai ser a última. Lembrando que, dependendo do posicionamento e da palavra que você tenha, da estrutura da palavra, né, da morfologia da palavra, pode ser que apareça a necessidade de uma acentuação, né, assim? Então, a prosódia nos ajuda a identificar não apenas o posicionamento da sílaba tônica da palavra, como também a necessidade de acentuá-la na norma padrão escrita, né? Eu estou falando da norma padrão escrita porque no texto falado, né, na oralidade, a gente nem percebe que existe ali a acentuação, ó, e percebe no sentido de dizer assim, eu sei onde é que está o som mais forte, né? Você ouve o som mais forte, aí tudo bem. Mas do ponto de vista da construção não faz o menor sentido, tá? Deixa eu só ver se eu consigo subir um pouquinho a resolução da minha câmera aqui. Eu estou achando tão baixinho. Vê se dá uma melhorada. Melhorou essas coisas não. Mas vamos lá. Então, olha só, como é que eu vou fazer aqui? Ele diz aqui o seguinte, olha, preencha as lacunas com as palavras em parênteses, destacando a sílaba tônica de cada uma e acentuando-as quando necessário. Então, para a gente não perder tempo, eu vou fazer o preenchimento aqui e depois eu comento com vocês aqui qual é a pronúncia de cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui rapidão e vou... Aliás, eu vou falando, né? Na verdade, eu acho que fica mais fácil. Ver se eu consigo colocar o texto aqui. Então, vamos lá. Então, um misântropo... É misântropo ou misantropo? Né? Como é que ficaria? Eu vou colocar em maiúsculo, tá? A parte que você precisa... Misântropo. Muito avaro. Eu sempre acho que funciona os atalhos do Word funcionam avaro. Pessoal, tá dando para ver aí direitinho? Me deu retorno aí se eu preciso dar um zoom a mais ou não. Dá para ver? Tá, então vamos lá. Filantropo. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Muito pudico. Gratuita. Lembrando aqui que gratuita, a gente pronuncia como gratuita, né, no cotidiano. E essa pronúncia, essa construção está incorreta, tá? É gratuita, você pronuncia esse U e esse I aqui em um ditongo, não em um hiato, tá?
Até mesmo porque se você fizesse em um hiato, você teria que acentuar a palavra gratuita, e gratuita, como não existe, né, consequentemente não tem acento, tá bom? Para isso, antes resolveu criar uma estratégia. Tem gente que fala estratégia. Criou uma maquinaria, aliás, composta de um meteorito, feita de um protótipo, proparoxítona, né? Proveniente do seu hábitat, Oceania. E aqui, gente, eu não sei se vocês sabem, aqui no caso eu estou me referindo ao continente, né, Oceania. Eu posso pronunciar assim também, ó. Oceania. Certo? Então vamos lá. Com esse aparelho eles lançavam. E aqui outra palavra que pouca gente sabe também. A maioria de nós pronuncia assim, né? A maior parte de nós pronuncia assim, como sendo uma paroxítona, né? Projétil. Só que você também pode pronunciar assim, ó. Projetil. Certo? Que levava um... Eu fiquei que é crisântemo. E aí já antecipando a pronúncia, né? Que é uma paroxítona. Proparoxítona, desculpa. Crisântemo. É uma flor, né? Um tipo de flor. E uma carta com sua rubrica, porque se fosse rúbrica teria que ter acento, né? Porque ela seria proparoxítono, escrita com 500 caracteres, e no fundo o misântropo, na verdade, né? Não era, aí lembrando, né? Ruim ou ruim. É ruim, tá? Eita, menino, ruim. Não, eita, menino, ruim. Certo? O som mais forte é o final. Mas não foi muito sutil? Não, sutil. Parecia que ele ia bater um recorde, né? Não, recorde. E ganhar o prêmio Nobel, né? Não. Nobel. Ok? Fofouras, até aí tranquilo? Tranquilo, favorável? Isso. Seria misantropo. Quando você diz misantropo, com esse S, A, N, aí em maiúsculo, como você colocou, ficaria misântropo. E, na verdade, é misantropo. Volta para onde, Exaú? Voltar? Tu quer que eu volte para onde? Não? Fofos, esse aqui tá tranquilo? Tá de boa? Dá tempo da gente fazer esse outro aqui rapidinho? Então vamos lá. Tequilas.
Para cima de onde, João? Tu quer que eu volte? Já deu certo. Ah, então beleza. Então vamos lá. Onde é que eu estava? Sim, a 19ª, né? Complete as lacunas do texto a seguir com a forma entre parênteses adequada à norma padrão. Então vamos lá. Quando ele ia frear ou frear? Frear, fofuras. O pneu ou pneu. Lembrando, aqui é mudo, né? Furou. Irrequieto ou irrequieto. Nesse caso aqui, ó, é uma palavra que vocês não costumam usar muito, né? Então, o erro é até compreensível. Irrequieto. Apesar da gente pronunciar, todo mundo pronuncia irrequieto, né? Esse é como I, mas a escrita é com E. Rodolfo, o que é irrequieto? Ou irrequieto? É uma pessoa que tem, né, um certo problema em ficar paradinho no seu lugar. Gabriel, vamos lá. Em vez de chamar um borracheiro, chamou um guarda, aí um psicólogo ou um psicólogo, né? Cuidado, porque se é um acento, né? Fica, desculpa, colocando o i ali, né? Fica psicólogo, tá? Na escrita. Cuidado, isso não existe, né? Esse P também é mudo. Psicólogo. A questão do acento é aqui, psicólogo. Tranquilo? Obrigado, cara. Bonito também. Um advogado ou um advogado? Fofinhos, por favor, tá? Olha, eu vou dizer mais uma vez aqui coisas que eu já disse em outras situações. Nós estamos fazendo aqui a compreensão, estamos estudando, estamos aprendendo aqui como funciona para fazer o bom uso disso aqui. Isso não te dá o direito de sair corrigindo as pessoas, tá? Não seja idiota, por favor, porque senão é aquela historinha da calçada, né? Faz esse tipo de correção com as pessoas porque você aprendeu, né? Pessoas que muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade que você, quando me vê na calçada, lembre, né? Pula para o outro lado. Então, vamos lá. Boeiro ou bueiro? Bueiro. Ok? Bem no meio da rua. Quando chegou, levantou a sobrancelha ou sobrancelha? Cuidado, que ela não faz sombra, não, né? Então, é sobrancelha. E pegou a caderneta ou caderneta? Gente, pelo amor de Deus. Caderneta. Tá? Ou é um R só. Caderneta. Um mendigo, aliás, ou um mendigo? Mendigo. E ainda tem gente que diz mendigo, né? Mas, lembrando, sem corrigir o povo, porque é feio. Estava passando que estava passando, achou que se tratava de uma festa beneficente ou beneficiente. Essa daqui todo mundo erra de vez em quando, tá? Até eu, às vezes, na hora de pronunciar, acabo pronunciando beneficente, mas não é beneficente, é beneficente. Beneficente. Em que haveria doação de salsicha ou salsicha. Salsicha é triste. Salsicha. Com S, tá bom? E mortadela ou mortandela, né? O contrário, né? Mortadela. Mortadela. Ao lado do guarda estava também um cabeleireiro ou um cabeleireiro? Cabeleireiro. Cabeleireiro. Não é cabeleireiro, não. Cabeleireiro é porque é mais fácil de falar. Cabeleireiro. Opa, peraí. Cabeleireiro, tá certo. Que não parava de falar em meteorologia ou meteorologia. Meteorologia, tá bom? Tentando adivinhar ou adivinhar. Cuidado. Nesse caso, o D não é mudo, não, tá? Se no dia seguinte choveria ou não. A preocupação que, no fundo, não era privilégio ou privilégio. Privilégio. Lembrando do acento aqui, porque é uma paroxítona terminada de tom, tá? Depois de uns 14 ou 14. Fofinhos, aqui é o seguinte.
Antes, só se admitia a segunda forma aqui. 14. Ou 14, né? Porque mesmo com QU, ainda assim, a pronúncia correta seria 14. Mas as duas formas hoje já são utilizadas independentemente da grafia aqui do C, né, ou do QU. As duas formas são admitidas pela norma padrão. Por que, Rodolfo? Porque as pessoas não escrevem com QU, escrevem com C ou falam como se estivesse fazendo uso do C e tanto faz, né? E aí lembrem, o que vale é o que as pessoas falam no final das contas, né? E aí, ao longo do tempo, se for algo muito recorrente, aí os gramáticos vão fazendo as revisões e vão acrescentando essas exceções aqui que depois se tornam regras, né? Por assim dizer. 50 ou 50? Pelo amor de Deus, gente, 50, né? Pessoas que estavam ali debandaram e o trânsito retomou o seu ritmo, com acento no I e T não mudo, né? Ritmo, só com acento mais o T mudo, ou ritmo, T mudo sem acento. Terceira opção, tá? Fofos, até aí, tranquilo, de boa? Richard, se você escolhe. Fofos, até aí, tranquilo, favorável? Deu para compreender? Pronto. Nossa prova é basicamente isso, tá? Tem as outras questões aí que depois eu vou mandar para vocês lá no grupo, antes da prova. Mas é isso. Lembrando que essa atividade aqui eu espero que vocês entreguem até as 23 horas e 59 minutos de hoje, tá? E é só. Beijo do tio, saudades, boa prova. O final. Até o final do dia eu entrego, antes de vocês entregarem. Mas depois da prova. Valeu, fofuras. Boa prova.